Boa noite a todos. Estamos no nosso primeiro encontro da Rede de Pesquisa em Psicose na cidade, da EPFCL e RDB. Eu sou Reinaldo Grilo, sou membro de escola da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, Rede Diagonal Brasil, e eu sou coordenador desse espaço, e nós temos como colaboradora a Francesca Catiucha, está aqui presente também. Essa rede de pesquisa não é um grupo de estudo, né? Vai se formar com um grupo fechado, com encontros fechados, e eventualmente nós vamos convidar alguém que tenha experiência em psicose, e dando sempre preferência para quem tem experiência em psicose e algum tipo de trabalho social ligado aí. E é um grupo que pretende levar a pesquisa adiante com produções e não somente com leituras de textos, e embora isso faça parte, né? Em 1918, o Freud fala no Quinto Congresso Internacional de Psicanálise, realizado em Budapeste, sobre o futuro da psicanálise. No que diz respeito tanto a psicanálise em extensão para atendimentos a camadas sociais mais pobres, né? E não deixando de lado, né? Não deixando de apontar os possíveis desvios da psicanálise e também problemas éticos, né? Mas ele foi um grande incentivador já em 1918. Esse texto foi publicado em 1919, e a partir dessa fala do Freud nesse congresso, foram criadas algumas clínicas sociais, inclusive por grandes nomes da psicanálise da época. Então, é uma questão para mim, né? Como que isso foi se desgastando, talvez, né? É muito difícil, por exemplo, a gente ter um trabalho como o do Jorge, e, e, e muitas vezes os psicanalistas até são criticados por estarem sempre em consultório e ter uma prática mais elitizada, né? É, Nesse ano de 2025, nos dias 2, 3 e 4 de outubro, nós teremos o nosso nono colóquio da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, Rede Diagonal Brasil, que será na cidade natal, cujo tema é o ato e a poética em psicanálise. Então, na orientação do tema deste ano, apresento o nosso convidado, Jorge Broide, que é psicanalista, é professor do curso de Psicologia da PUC São Paulo, coordenador da Rede SUR, Psicanálise e Intervenção Social. Trabalha também fora do setting tradicional de consultório, no território da cidade. Tem livros e artigos publicados no Brasil, Argentina e Estados Unidos. Jorge, você pode falar um pouquinho da sua experiência, né, nesse trabalho social, e também, se for possível, falar um pouco dos desafios que esse tipo de trabalho apresenta. Bom,
Boa noite a todos vocês. Obrigado pelo convite, Reinaldo. Eu tenho falado incansavelmente sobre essas questões, né? Comecei a fazer esse trabalho fora do consultório particular. Eu não era nem formado ainda, foi no ano de 76. Ou seja, está quase fazendo 50 anos essa história, né? E durante todo esse tempo, eu fui desenvolvendo trabalhos em muitas situações que a gente depois denominou situações sociais críticas. Desde o período muito pesado da ditadura, num Centro de Defesa de Direitos Humanos aqui em Osasco, que foi o segundo centro de defesa a ser montado no país, em prisões, nas ruas, com adolescentes de rua, com população adulta de rua, em muitas instituições, na Fundação Casa, naquela época FEBEM, enfim, em muitos e muitos lugares ao longo desses anos todos, né? E é interessante que o Reinaldo fala do livro, você está citando a Elizabeth Danton, né? Não é isso, Reinaldo? Né? Também, né? É, Também, e que ela faz esse estudo magnífico sobre essa questão das clínicas públicas do Freud. Uhum. Tudo isso eu estou indo para te responder essa pergunta, essa questão que vocês estão colocando. E quando Freud faz esse discurso no 5º Congresso em Budapeste, ele estava referido muito ao final da Primeira Guerra Mundial. Esse discurso foi 3 meses antes do final da Primeira Guerra Mundial, e onde a Europa estava absolutamente devastada. Então, eram cacos, uma devastação que a gente pode dizer que talvez tenha alguma semelhança com o nosso país e com a nossa América Latina, né? E o Freud, então, convoca os psicanalistas a falar, a pensarem o que seria essa psicanálise, como o Reinaldo está dizendo, que atendesse a essas urgências sociais. E aí se constituíram as clínicas públicas, foram 12 clínicas públicas em 5 países, depois se estabeleceram, os psicanalistas foram trabalhar na educação, nos abrigos, foram trabalhar com política pública, trabalharam na questão do urbanismo, da moradia popular, enfim. E o próprio Freud, naquela época, era uma pessoa que dialogava com a Câmara de Vereadores de Viena, que era então a Viena Vermelha, que era uma Viena Vermelha, chamava-se porque era governada por uma social-democracia de esquerda. E o Freud estava nessa história, até o advento do nazismo, né? Então, em 1938, quando os alemães, Hitler invade a Áustria, Freud vai para a Inglaterra e tudo isso se desarma. Se desarma, inclusive, com uma questão de botar muitos panos quentes com a coisa do nazismo, por obra e graça do Ernest Jones. Então, de repente, não se falava mais da questão social, não se falava mais do conflito social, por um medo ao nazismo, e muitos desses psicanalistas que tiveram que se exilar foram para os Estados Unidos, onde estava havendo macartismo, que era uma forma de fascismo. É o Trump atualizado, né? Naquela época, é o Trump, o que o Trump pretende fazer, né? De radicalizar muito a repressão. Então, esses psicanalistas que se exilaram ali da região, nos Estados Unidos, se viram muito constrangidos, já numa situação de exílio, muito constrangidos em poder pensar isso de uma outra forma. Apesar de que muitos deles, o Fenikel, por exemplo, e outros, o Reich foi para os Estados Unidos, mas o Reich enveredou por outro caminho e morreu preso, né? Morreu preso o Reich. Também vieram para os Estados Unidos o pessoal da Escola de Frankfurt. Então vieram o Marcuse, veio
veio o Adorno mais tarde, o Horkheimer, veio o Erich Fromm, vieram vários deles, que, se a gente for ver bem na história, eles tiveram uma influência muito grande na Revolução Cultural Americana e na luta contra a Guerra do Vietnã, e da questão da liberdade sexual e tudo isso, né? Do movimento hippie. Então, vejam, mas tudo isso foi, de alguma outra forma, abafado, né? Abafado pela Associação Internacional de Psicanálise. Todos esses movimentos já nos Estados Unidos, do Adorno, Erich Fromm, o Marcuse, era fora da IPA. Isso era fora da IPA, né? E a coisa foi andando. Agora, o que é muito interessante é que esse movimento, que foi reprimido, de alguma forma foi silenciado, ele, de repente, começa a aparecer. E ele aparece em lugares, fundamentalmente na América Latina. Fundamentalmente na América Latina. Então, começa uma coisa na Argentina, muito forte, com o Pichon Rivière, que era uma posição de esquerda do Pichon. Tinha alguns exilados da guerra, o Hacker e outros caras exilados da guerra. Tinha um exilado da Guerra Civil Espanhola e tinha uma outra, a Mary Langer, Mimi Langer, não sei se vocês já ouviram falar nela, que era uma austríaca também de Viena, do Partido Comunista, que foi lutar na Guerra Civil, e que, com o marido, e quando os republicanos foram derrotados, foi primeiro para o Uruguai e depois para a Argentina. Esses caras formaram a Associação Psicanalítica Argentina com uma visão já em conflito com a IPA oficial, de alguma maneira. Durante muitos anos estiveram na IPA oficial, mas desse trabalho todo, que tem como eixo principal o Pichon Rivière, isso vai se espalhando e vai dar em duas rupturas muito importantes na Associação Psicanalítica Internacional, que é do Grupo Plataforma e do Grupo Documento, que eram psicanalistas jovens que se contrapunham ao conservadorismo e o reacionarismo da Associação Psicanalítica Internacional. Estou fazendo um caminho bem... Não sei se você já tem essas informações ou se eu estou repetindo aqui. Estou chovendo no molhado, né? Quando tem um golpe na Argentina, uma parte desses psicanalistas vem para cá, outros se exilam na Europa, em outros países da América Latina, e vem com isso. Ao mesmo tempo, gente, aqui no Brasil, em São Paulo e outras cidades, tinha a luta contra a ditadura militar, que era muito forte. E nós éramos jovens insurgentes contra a ditadura militar. E a forma que a gente tinha de se insurgir contra a ditadura militar, eu estou dizendo muito, eu vivi isso muito aqui na PUC, mas estava na USP, estava em outros lugares também, era começar a desenvolver trabalhos psicanalíticos muito fora da IPA e com uma forma de resistência. Então foi aí que eu fui trabalhar em Sem Defesa, prisões, todos esses lugares, nas ruas, dentro desse espírito. E o trabalho foi indo durante muito tempo, e eu me achando, gente, um bicho estranho, de alguma forma, um cara, só apanho, mas eu sigo fazendo o que eu faço. Aí descobri o livro da Elizabeth Danton. E quando eu li o livro dela, eu falei assim, eu sou herdeiro de alguma coisa. Eu não sou um OVNI, não sou um ET, eu sou herdeiro de alguma coisa. Né? E essa coisa se configura no Brasil com toda a força. Por quê? Com o golpe na Argentina, a psicanálise, que estava muito avançada na questão social na Argentina, acaba, e, ao mesmo tempo, nessa insurgência aqui, começam a se criar coisas novas. Começam a se criar coisas, atender na rua, atender não sei o quê, e vem e surge, no Rio de Janeiro, a clínica do Hélio Pellegrino e da Kemper, em 72, eu acho que por aí, 73, e depois vão surgindo esses trabalhos. Ocorre que
Vejam só como é interessante o reprimido, como o reprimido retorna, né? Ocorre que, em 70 e poucos, tem o caso do Amilcar Lobo. Todos vocês devem saber, se não sabem, pergunta que a gente conta. O Amilcar Lobo era um candidato da Sociedade Psicanálise do Rio de Janeiro, analisado pelo presidente da Sociedade Psicanálise do Rio de Janeiro, e era um torturador, no DOI-CODE. Era um médico que participava das sessões de tortura no DOI-CODE para evitar que morressem. Parece que ele estava, inclusive, quando morreu o Rubens Paiva. Né? Então, e a sociedade acobertando tudo isso e bancando. E aí houve uma denúncia que foi da Helena Besserman, que é a mãe do Bussunda, quem lembra do Bussunda, sobre isso. Isso saiu via jornal jornal do Partido Comunista, a Voz Operária, e quem pegou isso? Quem pegou isso foi a Mimi Langer, que era muito influente na IPA. Então vocês vejam que aquilo que foi reprimido, de repente retorna com toda a força aquilo que foi reprimido e negado, né? Então tem essa história, uma história muito bonita, e que eu conto no prefácio, eu fiz o prefácio desse livro, eu conto essa história nesse prefácio. E no Brasil, gente, vão se dando muitos trabalhos. Durante um tempo de um jeito, a gente segue desse mesmo jeito, depois começaram a surgir os coletivos de psicanálise, que é um processo muito interessante, que são coletivos, muitas vezes de jovens, que vão trabalhar em lugares muito... Não, tem em Porto Alegre, tem aqui em São Paulo, tem vários, tem no Rio, tem em Brasília, tem em Fortaleza, tem tudo quanto é canto agora, o pessoal trabalhando fora do consultório particular. Isso é uma coisa que vem tomando muito corpo. E eu diria, inclusive, gente, que o Brasil hoje, não tenho medo de dizer isso, tá? O Brasil hoje, eu acho que é a ponta da criatividade da psicanálise no mundo. Aquilo que está acontecendo aqui é muito parecido, não é igual, a história não se repete, mas é parecido com aquilo que ocorreu em Viena. E o Freud, pessoal, nunca disse isso com a mão assim, que eu já escutei milhares de vezes. Isso não é psicanálise. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Todas essas experiências que estavam sendo feitas, o Freud criticou. Pelo contrário, eram caldo de cultura que tinha que acontecer. Tá, então estou fazendo um pouco dessa trajetória, porque na Argentina eles tiveram que parar com a ditadura lá, que foi muito terrível, né? Eu sempre conto que a gente foi apresentar um trabalho num congresso em Buenos Aires e estava apresentando um trabalho de um atendimento que a gente fazia de umas famílias que moravam nos banheiros de um parque aqui, na Pio XII, aqui na Lapa. Aí os argentinos perguntaram assim, mas como é que vocês fazem isso? A gente só está seguindo o que vocês tiveram que parar. Só estamos seguindo o que vocês tiveram que parar. Então, é isso. Então, não sei se eu respondo a tua primeira pergunta, Reinaldo, com isso, né? Sim, ótimo. Tá? O que a gente tem feito hoje, que tem a ver com o trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu penso também nessa coisa histórica, que no começo do trabalho da psicanálise, o trabalho era feito individualmente. Com o andar da psicanálise, começaram a se fazer grupos, começaram a se trabalhar com instituições, e hoje em dia, o que eu digo é que a gente trabalha com a cidade, na cidade e com a cidade. Portanto, para nós, um conceito absolutamente central é o conceito de território. E esse conceito de território nós vamos buscar fundamentalmente no Milton Santos, que é um geógrafo urbano, um intelectual brasileiro importantíssimo, morreu tem uns 20 anos, mais ou menos, onde ele diz, em linhas muito gerais, que o território são as relações que existem num determinado espaço. São as relações que existem num determinado espaço. Essas relações, gente,
Para nós, psicanalistas, a gente só não vê porque não está de olho. Mas essas relações que ocorrem nesse determinado espaço, elas são conscientes e são inconscientes também. E são essas relações conscientes e inconscientes que vão constituir a materialidade desse território. E que vão constituir a vida cotidiana desse território, inclusive. Então, a partir disso, a gente foi desenvolvendo uma metodologia que a gente denominou escuta territorial. Que é isso? Como é que a gente faz uma escuta do inconsciente do território? Então, essa escuta desses laços inconscientes no território, a gente começou a desenvolver, vocês vejam só, um vendedor ambulante, ou um comerciante, ou alguém que mora na rua, ou alguém que passa por ali todo dia, a vida dessa pessoa está completamente jogada ali, está implicada ali. Tem história da vida, tem o trabalho, tem isso, tem aquilo, tem toda a vida do sujeito está implicada nesse território urbano. A Janaína trabalhou bastante com a população de rua, não sei se ainda está, Janaína, né? Mas a gente sabe da implicação que tem a cidade para a população em situação de rua. Então, como é que a gente escuta essas relações inconscientes e conscientes que constituem a materialidade desse território? Por que a gente escuta isso? Então, e como é que a gente escuta isso? Vou primeiro falar como é que a gente escuta. Nós trabalhamos a gente gosta de navegar pela cidade, planar. Geralmente, nós vamos fazer isso quando surge uma demanda de alguma urgência social importante. Então, nos demandam isso. Ou a gente quer desenvolver algum trabalho em tal ou qual lugar. Tá? Então, a gente começa a andar pela rua, tendo esse eixo de qual é a urgência que nós estamos trabalhando, e a gente começa a escutar as pessoas. Mas, gente, nós não ouvimos, vou refazer, nós não ouvimos pessoas. Nós começamos a escutar sujeitos. E aí começa a mudar tudo. Porque a partir do momento em que aquela pessoa sente, percebe que está sendo escutada, mesmo sem saber o que é uma escuta analítica, muda completamente o jeito dessa pessoa se relacionar com a gente. E ela começa a falar de si enquanto sujeito. E a partir de como ela começa a falar de si enquanto sujeito, que a gente vai entendendo como é que vão se configurando essas relações nesse território onde a gente está desenvolvendo um trabalho com essa urgência social que está ali. A gente compara isso, uma imagem que eu uso, é a imagem de uma gaivota no mar. Né? A gaivota vai voando, vê o brilho do peixe, mergulha. Né? Nós vamos andando pela cidade, vemos o brilho do peixe, pum. Então, essa metodologia da escuta territorial. Então, uma a gente fez em várias situações, escutas grandes, uma delas foi na Flipinha, da Flip, em Paraty, e a Flipinha funciona o ano inteiro, e a Flip nas escolas, para as crianças. Então, nós somos com a nossa pequena equipe, sempre na escuta territorial, gente, invariavelmente, é um exército de brancalhona. Invariavelmente, sempre. Aquela coisa, né? E nós chegamos a uma das meninas que estavam na nossa equipe, éramos 4. A gente vai deixá-la na posada, e acontece que do lado da posada é o CREAS. Opa, olha o brilho, brilhou. Opa, CREAS. A gente entra no CREAS. Boa tarde, nós somos psicólogos, psicanalistas, estamos fazendo aqui um trabalho de entender a questão da Flipinha. Aqui não tem ninguém aqui. Então, que horas que vem a psicóloga? Ela vem tal hora, mas não vem. Tá bom, e que hora que vem, então, a coordenadora do CREAS? Ela vai falar com vocês 5 minutos. Ok, tudo bem. Aí a gente, quando ela vê que tem uma escuta, ela muda completamente. Essa conversa demorou 2 horas. E terminou a conversa dizendo, vou chamar toda a minha equipe amanhã de manhã para falar com vocês.
E o que que ela diz? Qual é o significante que aparece ali? Ela diz assim, olha, quero dizer para vocês que a única coisa que eu tenho para dar para os jovens aqui em Paraty é uma urna funerária. Então vejam como vem o significante com toda a força dessas relações que estão no território, que são conscientes e inconscientes, e que estão no tecido social. Aí, Reinaldo, a coisa da psicose, né? Quando a gente está falando da psicose na cidade, estamos falando disso. Exatamente disso. Como é que vão se dando essas relações, essas redes conscientes e inconscientes, que vão constituindo sujeito. E que aparecem, como a gente tem trabalhado, na transferência com a gente, na clínica. Né? Quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, por que a gente vai fazer uma escuta territorial? Porque nós queremos montar um dispositivo clínico, psicanalítico, para operar nesse território. Não é no consultório. Nós temos que construir um dispositivo nesse espaço, nessa geografia, nesse território, e esse dispositivo tem que dar conta dessa urgência que nós vamos abordar. Bom, para entrar no conceito de dispositivo, a gente foi buscar outros autores, né? Então, o primeiro autor que a gente foi atrás é o próprio Foucault. E o Foucault vai dizer que o dispositivo resolve uma urgência social, pode ser para o bem ou para o mal, o panóptico é para o mal, mas pode ser coisa para o bem, e que para se constituir esse dispositivo é necessário que se juntem determinados saberes específicos presentes na sociedade naquele momento que podem operar sobre essa urgência social. Isso já nos coloca, pessoal, diretamente com a interdisciplinaridade. Estou falando de geografia, eu vou seguir falando de outros saberes. Diretamente. Então, quando a gente está trabalhando na cidade, hoje eu almocei com uma moça da nossa equipe e com um engenheiro. Com um engenheiro que é o CEO de uma incorporadora. E que ele quer fazer, que a gente já tem trabalhado com ele nas ruas da cidade, porque ele nos chamou em função da incorporadora dele. E estamos nós, psicanalistas, falando com o engenheiro, empresário de uma incorporadora, vendo como é que a gente trabalha junto. Então, a gente sai do isolamento que nós, psicanalistas, ficamos, que é uma bolha, onde a gente só fala com o psicanalista. Grande parte do nosso diálogo é com outros pares psicanalistas, e a gente conversa muito pouco com a sociedade enquanto tal, o mundo, fora dessa. Além da só nas psicanálise, também dialogamos somente numa classe social determinada. Aliás, essa classe social que a gente se relaciona aqui, ela é globalizada, porque isso que nós estamos fazendo aqui se faz em Paris, se faz em Nova York, se faz em Londres, se faz... Então, no processo de globalização, essa linguagem que nós estamos usando aqui, nós podemos estar em qualquer uma dessas cidades. Mas como é que a gente sai desse lugar? Preso num circuito, como diz o Milton Santos, da globalização e o circuito superior. E como é que a gente entra naquilo que ele chamava de circuito inferior, que é onde estão os pequenos negócios, as pequenas coisas de vida, sobrevivência, tudo isso. Então, eu penso que nós, psicanalistas, precisamos... É muito importante, se a gente começar a fazer esse movimento de sair desse circuito superior globalizado e entrar no território brasileiro, se é o caso. Ou brasileiro ou qualquer um. Né? Então, a gente vai pensar em construir dispositivos clínicos. Então, falamos do Foucault. Outro cara importante nessa linhagem é o Deleuze. Então, Deleuze vai dizer que os dispositivos iluminam uma determinada subjetividade que está presente. Então, eu diria que iluminam a subjetividade presente nessa urgência social. E mais, ele tem uma frase lapidar, que diz assim, que os dispositivos são máquinas de fazer ver e fazer falar. Então, eu estou com a questão interdisciplinar do Foucault,
e estou agora montando máquinas de fazer ver e fazer falar. O que me interessa no território onde está ocorrendo essa urgência? A construção dessas máquinas de fazer ver e fazer falar, o sujeito falar. Né? Avança mais um pouquinho, aí tem o Agamben. O filósofo Agamben diz o seguinte, que nós somos no dispositivo. Então, nós somos aqui na internet. Isso constitui a nossa subjetividade, a forma da gente se relacionar está presente aqui ela está pautada por esse dispositivo. O celular e todos esses dispositivos. A linguagem é um dispositivo. As instituições são um dispositivo. E ele começa a fazer o estudo dele, estudando a igreja, a constituição da igreja, e ele vê que o dispositivo foi feito ali na igreja com uma forma de controle. Então ele diz que na igreja tem a questão do dispositivo sagrado, que é o dispositivo de controle, que se contrapõe ao dispositivo profano, que é da transformação. Então, só seguindo a sequência, são dispositivos que têm que ter uma interdisciplinariedade, têm que operar sob uma urgência social, que sejam máquinas de fazer ver e fazer falar, e que sejam profanos. Tá? Então, estamos por aí. Daí tem um outro autor, outro filósofo, que é muito bacana, que é o Badiou, o Alain Badiou, francês. E que ele diz algumas coisas que são preciosas. A primeira coisa que ele diz é que quando nós vamos operar em alguma situação, e a gente clínico, nós sabemos, todos nós aqui sabemos, a gente se encontra com lógicas que não dialogam entre si. Quando tem um acontecimento, que é quando alguém nos procura, ou um acontecimento qualquer, ali se apresentam lógicas que não dialogam entre si. Então, eu sempre digo assim, olha, uma lógica é banana com abacate, com abacaxi, com melão. Outra lógica é pneu com parafuso, com estufamento. Quando a gente está no nosso trabalho, tanto no consultório tradicional quanto na rua, é só pneu com abacate. É pneu com abacate. É mamão com parafuso. E é isso. Então, os nossos dispositivos, eles têm que dar conta dessas lógicas que não dialogam entre si. Tá? Bom, mas qual é o âmago do nosso dispositivo? O âmago do nosso dispositivo são, como Lacan diz, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Ou seja, o inconsciente, a transferência, a pulsão e a repetição. Então, tudo isso tem um âmago, que é um jeito de que é a nossa escuta e que é a nossa operação clínica nesse dispositivo. Tá? Sim. Não sei se está claro o que eu estou falando. Né? Então, quando a gente está fazendo essa escuta territorial, nós estamos vendo quais são os significantes que tem nessas relações do território. E nós, como fala o Lacan, e estamos vendo os emergentes, como fala o Pichon, que é aquilo que surge. Não quer dizer que sejam significantes, pode até ser, mas que aparece. Né? O próprio psicótico, numa determinada região, é um emergente desse território. Ele está falando a partir de todas essas relações que estão dentro dele, fragmentadas, partidas, dessas lógicas que não dialogam entre si, que estão dentro dele. Né? Então, isso é uma outra coisa que eu queria colocar para a gente conversar. E queria colocar mais um conceito que a gente foi vendo, que a gente foi criando. Quando eu digo a gente, eu estou falando a Emília Estivalé-Broide, que é minha mulher e eu, que a gente trabalha juntos. E um outro conceito que a gente criou que nos ajuda muito é o conceito de ancoragens. O que é o conceito de ancoragens na clínica, né, gente? Vocês trabalhando com psicótico ou com casos muito graves, a gente sempre se pergunta assim, mas como é que essa pessoa ainda está viva? Não pode ser que essa pessoa esteja viva, não é possível.
como é que essa pessoa está viva. E nesses trabalhos a gente se depara com isso o tempo inteiro. E aí nós começamos a entender que se a pessoa está viva, é porque existem fios, que são laços, que amarram essa pessoa à vida, que mantêm essa pessoa amarrada à vida, que ela não sabe quais são, e nós não sabemos quais são. E que nós vamos descobrir isso na transferência, na escuta, na repetição, na pulsão, no inconsciente. Então, o pensar no conceito de ancoragens nos ajuda muito de ver nessas situações tão graves onde é que a vida está amarrada e que muitas vezes o sujeito não sabe e nós não sabemos. A pessoa pode dizer, ó, mas então começa aquela história, mas a minha tia, ó, o meu cachorro é o meu cachorro. Com ele é que eu me abro, com ele que eu falo, com ele que eu cuido. É uma ancoragem. Uhum. Né? Não quer dizer que seja familiar. Geralmente na família só tem repetição do trauma. Pode ser um tio, pode ser uma vizinha, pode ser um comerciante ali do lado, a gente, quem quer que seja. E essa ancoragem vai dando para nós também uma metodologia, um radar de trabalho dentro do território. Porque uma coisa é eu ir num território perigoso, uma comunidade, lá de bobeira. Outra coisa é eu ir para falar com a dona Maria, que é a ancoragem do fulano que vai junto comigo. Eu vou entrar nesse território e as coisas vão acontecer. Então, a ancoragem também serve como essa metodologia da nossa escuta. Só para encerrar, queria falar também o seguinte, que hoje em dia eu trabalho no consultório, estamos aqui no meu consultório, trabalho na PUC e nós temos uma equipe, a Emília e eu, que coordenamos, que são pessoas muito jovens, e que desenvolvem trabalhos em diferentes campos da cidade. Tem um campo que é em Porto Alegre, Janaína. Porto Alegre, que quem cuida disso aí é o Diego Drescher, não sei se você conhece, e a Janaína, e a Júlia Rombaldi, que estão desenvolvendo um trabalho numa comunidade, a partir de uma escola e de uma ONG, e estão utilizando todos esses conceitos, né, dentro dessa escuta territorial e da construção de dispositivos clínicos. Então, esse é um dos nossos territórios. Outro território é na Zona Leste de São Paulo, onde a gente trabalha em parceria com a Fundação Tito Setúbal. Lá eles têm um galpão, no fundão da Zona Leste lá, e a gente começou a trabalhar com eles, ajudá-los na escuta das pessoas, fazendo grupo de crianças, fazendo grupo com mulheres, e fazendo um dispositivo que a gente gosta muito, que depois a gente chamou de filas e portas, que vocês vão entender, que é onde na escuta territorial, onde é o ponto nodal do território? A pergunta sempre da escuta territorial é assim, onde é que o bicho pega? Onde é que o bicho está pegando? Onde é que o bicho está pegando? Onde o bicho pega? Numa entrada de uma CMEI, ou uma saída de uma CMEI. Onde as mães, as avós, estão levando as crianças, que vêm das casas completamente conturbadas, naquele território miserável, com uma urgência enorme. A nossa equipe fica ali, na porta. Bom dia, tudo bom? Vocês são os psicólogos, deixa eu falar um negócio para vocês. E assim vai, e assim vai. Então, esse é um campo. Um outro campo que a gente desenvolveu foi no Jabaquara, aqui em São Paulo, no bairro do Jabaquara, inicialmente trabalhando com uma instituição, e a gente ia montar uma clínica, um serviço ali de atendimento, e veio a pandemia. Então, estou contando isso, gente, para dar exemplos da construção de dispositivos clínicos, tá? A gente já tinha feito uma escuta territorial ali, para montar essa clínica. E a gente tinha visto que os significantes eram depressão,
estresse e a questão com as crianças, que é onde o bicho estava pegando. Deu a pandemia, o que a gente fez? Essa instituição era rodeada por favelas. E eles atendiam as favelas. Então, eles tinham os WhatsApps de quem tinha telefone, que uma grande parte tem. Então, nós, com a lista de WhatsApps dessa instituição, mandamos uma mensagem para toda a favela, as várias que tinham ali. Nós somos psicólogos, psicanalistas, estamos montando um serviço de atendimento gratuito para quem quiser. Pumba! A gente jamais entraria na favela tão fundo como a gente entrou desse jeito. Então as pessoas começavam a ligar, começavam a telefonar, e a gente começou a atender a partir disso e atender a partir de grupos remotos também. Aí nós encontramos ali, descobrimos que tinha uma fila nessa instituição, ficava fora da instituição, mas que existia há 30 anos, que era chamada Fila do Pão, que é a fila dos famintos. O que nós fizemos? Sexta-feira, às 7 horas da manhã, a equipe estava lá. Bom dia. Ah, chegaram os psicólogos. Chegaram os psicólogos. Então, né? Por isso, filas e portas, entende? Filas e portas. Como é que a gente vai desenvolvendo esse dispositivo de estar nas filas e nas portas e escutar as pessoas a partir daí? E a gente faz atendimento grupal, faz individual, vai depender do que rola ali. Um outro campo que nós temos é no Jabaquara, aqui em São Paulo, onde tem uma boca de rango, que é um lugar onde, uma praça, onde a prefeitura vai todo dia distribuir marmita. E ficam de novo a fila dos famintos ali. E, novamente, vamos nós ali uma vez por semana. Oi, bom dia, boa tarde. E as pessoas começam, falam, e falam, e falam, e falam. E um quarto campo que a gente tem é do trabalho diretamente com a população em situação de rua, no centro da cidade de São Paulo. A região da República, da 7 de abril, da Basílio da Gama, da 24 de maio, toda essa região, onde começou esse trabalho com esse empresário, um cara jovem, inteligente e de boa fé. Ele estava fazendo, é uma empresa que faz retrofit, ou seja, pega esses prédios antigos e transforma em prédios muito interessantes, e o prédio que ele estava trabalhando está quase pronto. Não sei se vocês conhecem, é um antigo prédio da Telefônica aqui de São Paulo, na 7 de abril, que era um prédio construído pelo Ramos de Azevedo, que fez o municipal. Né? Então, eles estão fazendo um retrofit gigantesco nesse prédio. E ele queria trabalhar com a população do entorno, que tinha ali da população em situação de rua, então eu já conhecia ele, e a gente começou a fazer esse trabalho. Durante um tempo ele financiou esse trabalho, como a Fundação Tide Setúbal financiou o trabalho da Zona Leste, e o trabalho foi aumentando. Né? Então, esse é um outro campo, que é o atendimento clínico nas ruas, onde a gente atende nas malocas, atende na rua. Quero dizer para vocês que a equipe tem gente vai de 20 a 30, vai, gente. São pessoas, todas essas pessoas vieram a partir da relação comigo, com o professor da PUC, e funciona. Né? A gente está sempre atrás de recursos, conseguimos um recurso da BASF para o trabalho de rua, agora acabou o recurso, estamos atrás de mais recursos, enfim, é uma luta constante para encontrar recursos e para poder, quando tem dinheiro, remunerar as pessoas. Nós conseguimos agora, com a Fundação Tide Setúbal, que eles financiem um livro que nós estamos escrevendo, contando toda essa história aqui em detalhes. Né? E a Fundação Tide Setúbal está bancando para a gente escrever, e todo o coletivo está escrevendo junto. Determinados, a gente coordena, a Emília e eu, e vamos fazendo isso. Mas é isso que eu tinha para falar. Bom, agradecer a generosidade, né, de você compartilhar essa experiência tão rica e tão
desafiadora, né? Para que também a gente não crie gerações de psicanalistas, né, e de psicólogos, que seja, isolados, né, do mundo, né? Eu achei interessante é, essa diferenciação que você fez entre esse conceito de territorialidade e a ideia que se tem mais do senso comum, né, como territorialidade, como um espaço geográfico, né? E isso é muito importante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, das redes sociais e até mesmo disso que a gente está fazendo agora, né? Que é uma extensão do psiquismo, onde o que menos importa é a parte quantitativa, né, geográfica, e mais o envolvimento mesmo do sujeito com o seu meio e as suas relações, né? Eu achei importante por vários motivos, né? Acho que não, nesse momento não vem ao caso desenvolver isso, mas porque também boa parte das críticas que se tem em relação a esse tipo de trabalho é que se perde o rigor, né, da psicanálise, dos conceitos da psicanálise, e você está mostrando aqui em ato, né, se eu posso falar dessa forma, que isso é possível, né? Que não é preciso um setting analítico, um consultório com um território de 4 paredes, com condições pré-determinadas, para garantir que o analista atue dentro dos conceitos, né? Dentro de uma praxis, né? Bom, é isso que eu tinha para falar, agradecer, e eu vou abrir agora para quem quiser fazer alguma questão. Podemos proceder assim? Vocês querem, talvez seja melhor fazer várias questões e eu vou Tá, responder. é, Muitas, junta um grupo, Reinaldo, de questões, aí eu tá, falo, até a gente vai aqui até umas 9h30, por aí, 15 para as tá, 10. pode Posso ser. me inscrever? Então, a Francesca está inscrita, a Andrea. Se você conseguir levantar a mãozinha, melhor, Andrea, mas em todo caso eu já escrevi aqui. Consegui. Consegui. Conseguiu? Tá. Aí já fica aqui na listinha. Então, vou pedir para a Francesca fazer a pergunta, a Andréia, e o pessoal continua se inscrevendo, então. Pronto. Gente, boa noite. Inicialmente eu vou pedir desculpa porque a minha internet está instável e a minha imagem aparece e some ao mesmo tempo. Então, professor Jorge, seu trabalho nos convoca a pensar psicanálise para além dos consultórios, inserindo nos territórios marcados por exclusão, precariedade e múltiplas formas de violência. A forma como você propõe a construção de dispositivos clínicos a partir das especificidades desse contexto, valorizando o encontro com o outro no território, com suas histórias, seus modos de vida e suas dores, é profundamente inspiradora. A escuta territorial que você propõe, como a de um flané ético, que caminha, observa, se afeta e se implica, aponta para uma clínica viva, encarnada nas experiências concretas das pessoas. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de ouvir o senhor. Como essa escuta territorial, em contexto de extrema vulnerabilidade, pode se abrir a experiências psicóticas sem reduzi-las ou patologizá-las, mas acolhendo suas singularidades e permitindo que algo de sua lógica própria encontre lugar de expressão e existência. Obrigada, professor. Tudo bem, Francesca? Ian também está inscrito. Andréia, pode fazer.
Boa noite a todos. Meu nome é André Oscar, sou de Belo Horizonte. Sou membro da Diagonal, né, da IPET-CL RPD, juntamente com os colegas Reinaldo, Cambutisca e outros que eu não estou conseguindo ver por aqui, Jaqueline. Queria parabenizar o Reinaldo por essa iniciativa de uma rede de pesquisa em psicose e ainda fora do século analítico. Queria agradecer, professor Jorge, a sua generosidade, né, de estar conosco hoje, assim, eu fui anotando e, assim, um significante que me ficou agora é ancoragem. An, entre parênteses, e coragem, no segundo momento. Eu, particularmente, trabalho no CAPSI, na saúde pública, há mais de 20 anos, né? Trabalho no consultório particular, mas bem menos. Então, tenho também essa experiência do setting analítico, mas também dentro de um CAPSI, em que eu escuto muitas vezes, mas você não, aqui não é lugar de terapia? Sabemos, né, que fora do setting, ninguém ali tem uma intenção de trazer analistas para passe, né? Sabemos ali que... E quando você cita a transferência, a repetição e o inconsciente como algo que pode estar ali presente, mesmo fora do set, né? Mesmo em apenas um encontro, né? Que no caso do CAPSI com a mãe e com a criança, eu queria te escutar mais, porque eu sempre respondo, sempre não, mas às vezes quando sou questionada em relação a isso, né, uma psicanalista, né, que se faz no serviço público, eu costumo dizer, a psicanálise é uma escuta, né, não sei dizer de outras abordagens, porque, né, atendo como psicanalista, eu tenho a formação de enfermeira psicóloga, e eu acho que a enfermagem que me apresentou a psicanálise via isso. Então, o que ficou hoje, assim, brilhantemente, fico até emocionada de escutar, assim, algo, né, que vem fora do sétimo. Acho que os psicanalistas precisam realmente sair um pouco dessa bolha, né, que a gente, principalmente em escola, acaba, né, ficando cada vez mais íntimos entre os colegas, e acabando um linguajar. E eu acho que ficou isso, essa ancoragem, né, e a criatividade. Então, minha questão é assim, o que fazer, né, hoje com a RAPS, dentro dos CAPs, e percebo ainda mais, né, quando o professor fala dos jovens, eu percebo poucos jovens na psicanálise hoje em dia, né, talvez seja até por isso, porque eu acho que tem a psicanálise em intenção e a psicanálise em extensão, e a gente está precisando cuidar dessa psicanálise em extensão. Queria agradecer, né, a todos e desse significante maravilhoso, ancoragem, esse pássaro, né, que vai aí, como você diz, né, em busca de algo. Muito bonito, professor, sua colocação, muito poético. Obrigada. Terminou, André? Sim. Tá. Ian? Pode Olá, falar? gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Sim. Escutamos. Então, eu acho que, enfim, a minha pergunta, antes de fazer a minha pergunta, acho que eu preciso me introduzir, né? Eu, enfim, não sou psicanalista, estou entrando nesse mundo agora, e, de fato, é um mundo bastante novo, assim, para mim. Eu sou da antropologia, eu faço mestrado em antropologia na UFRJ, e das minhas questões de pesquisa aborda justamente a interação entre pessoas em situação de rua e os serviços de assistência social aqui no Rio. E a minha pergunta ela é quase um apontamento, enfim, de como me parece que esse conceito aliás, essa abordagem, essa metodologia da escuta territorial conversa, ou pelo menos
tem muita possibilidade de conversar, ao meu ver, e acho que a minha pergunta vai um pouco nesse sentido de conversa ou não, aí um pouco da opinião do professor. Enfim, se essa metodologia da escuta territorial, ela tem essa possibilidade de conversa com a etnografia, né, que é enfim, o carro-chefe metodológico da antropologia. Justamente porque me parece que, assim como a etnografia, o que está sendo pautado aqui é justamente colocar em ordem, fazer dialogar essas lógicas, como você apresentou, né? Essa coisa do abacate e do prego, eu adorei essa analogia, né? Essa metáfora, porque é bem isso, assim, eu sinto isso no meu campo, né? Enfim, das coisas estarem desconectadas a princípio, mas a partir da teoria e não só da teoria, mas de uma prática, e aí acho muito interessante a colocação sobre os dispositivos, enfim. Mas aí a minha pergunta é meio nesse sentido, de se você vê essa interlocução, Claro. se é uma coisa que aparece para você, e se você acha que ela, enfim, é frutífera, enfim. É essa a minha questão. Obrigado. Bom, encerrar as inscrições. Mais alguém quer aproveitar a oportunidade? Dá para fazer nesse bloco, se tiver mais alguém? Vamos lá. Bom, primeiro, a questão do psicótico no território, eu penso que a construção de dispositivos do psicótico na cidade e através das ancoragens é um negócio que pode ser muito efetivo e bastante transformador, né? Quer dizer, o próprio andar com o psicótico pela cidade, que os ATs fazem, outros fazem também, a gente faz com a população em situação de rua, porque a gente atende o pessoal de calçada, não é o pessoal que é um pessoal praticamente todos psicóticos ou quadros muito graves, e a conversa, construindo no território, permite, inclusive, a construção de redes, como a gente chama de rede quente, de encaminhamento, né? Então, essas redes quentes que a gente vai construindo, e que não é uma rede de um simples encaminhamento, é uma relação que a gente vai estabelecendo com os diferentes equipamentos, públicos ou não, que estão naquele território, que tem sentido para esse psicótico, para essa pessoa que a gente está atendendo, né? Então, isso é uma coisa que eu queria dizer. A outra coisa é as ancoragens, claro, porque as ancoragens, elas nos dão... Nós vamos atrás das ancoragens. Nós vamos atrás das ancoragens. Não é que a gente fica quieto, vendo qual é a ancoragem. A gente tem que concretamente, muitas vezes, ir atrás dessas ancoragens e restabelecer esse contato rompido e perdido, né? E ancoragem, eu estou dizendo, gente, mais do que tudo, qualquer coisa, é o desejo pela vida do outro. É o desejo pela vida do outro. É onde tem um desejo que essa pessoa viva. Essas pessoas que nós estamos falando, o grande outro, fundamentalmente, quer que elas morram. E elas estão com essa morte dentro de si. Então, o fato de que alguém quer ver essa pessoa viva, deseja essa pessoa, se contrapõe a toda essa morte que está presente na sociedade e nessas relações no território, né? Então, a ancoragem tem muito a ver com o desejo pela vida que o outro tem, né? Essa me importa com você. Diga lá o que está acontecendo, né? Depois, a coisa da André estava falando fora do setting. Eu não acho que é fora do setting, André. Eu acho que a construir um dispositivo é construir um setting. É construir um setting rigoroso, que não é o do consultório particular de classe média e classe alta. Uhum. E tem um enorme equívoco de se dizer que a psicanálise e a clínica é aquela feita no consultório de classe média e classe alta. Que bom escutar. É um absurdo isso. Você imagina se a psicanálise vai se validar por 4 paredes, gente?
Se é isso que valida a psicanálise, isso é um absurdo, isso é um escândalo. Então, agora, o setting é importante. Então, quando a gente está fazendo a escuta territorial e a construção de dispositivo, nós estamos construindo settings que tem muita precisão, tem muito cuidado, tem muita constância, que é aquilo que a gente sabe que é necessário ter num setting. Agora, o consultório é um dispositivo, é um setting. Existem muitos outros. Então, isso é uma coisa que eu queria colocar também. Mesma coisa lá no CAPSI, o trabalho da psicanálise, gente, além do atendimento das famílias, disso, um monte de coisa que tem, é muito útil para os outros colegas trabalhadores. Porque a hora que um porteiro de um equipamento entende o que é transferência, e é muito fácil ele entender, muda completamente o clima do equipamento. O cara chega lá xingando todo mundo, o porteiro briga com o cara, ou o porteiro diz, puta, ele está com os bichos soltos. Fulano, ele não está bem. Já mudou completamente o clima do equipamento. Mudou completamente. Outra coisa que a gente sabe é que nos CAPs, no SUS, no SUAS, chega lá os nossos colegas, seja da enfermagem, da assistência social, seja da psicologia, psicanálise, assim, boa tarde, dona Maria, como vai a senhora? Tudo bem, dona Maria? Vamos aqui. Eu acho que a senhora precisa ter a Bolsa Família. Vamos fazer aqui a documentação da Bolsa Família. E a dona Maria, que não é boba nem nada, já entendeu. Tá? Se falando com pessoas. Ela entendeu. Mas se a dona Maria senta ali na minha frente e digo assim, boa tarde, dona Maria. Como é que vão as coisas? Como é que a senhora está? Como é que a senhora está? Muda o mundo. Muda o mundo. Com simples gestos de escuta e uma simples escuta, muda o mundo. Muda o mundo. E aí eu brinco sempre com essa história que a dona Maria entende no ato. Quem trabalha nesses equipamentos sabe. Dona Maria pega o caminhão caçamba, gigantesco, dá ré e vem de ré, né? E bota a caçamba toda em cima da gente. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Tá? Então, essa coisa. E depois, da etnografia que você fala, eu acho que completamente tudo a ver. Eu até digo, de alguma forma, não sei se tem o rigor necessário, que é uma etnografia psicanalítica, entendeu? E se conversam absolutamente. E que a etnografia antropológica tem uma contribuição fundamental a fazer, e a psicanalítica também. Quando a gente encontra esses laços inconscientes que estão constituindo o território, dialoga completamente, não tem exclusão uma e outra aqui. A gente trabalha em muitos desses lugares, a gente trabalha com antropólogos também. Antropólogos, geógrafos, o que for. Então, para mim, é uma coisa absolutamente... E conversa e faz junto, sabe? Tem a Rita inscrita. Rita, pode fazer a pergunta? Eu agradeço, assim, a fala, me tocou bastante, assim. Eu tive uma experiência dentro de um contexto de pesquisa, onde eu fui para o Capão Redondo disponibilizar escuta numa instituição, onde iam jovens. E aí eu passei um período fazendo essas escutas, e depois eu voltei para escrever, enfim. E fiquei muito atravessada com muitas questões em relação a esse desejo de vida, né, que você traz. E aí, talvez minha questão, ela vai um pouco no sentido assim, como a gente pensa essa tensão, né, que existe, de que às vezes parece que a psicanálise não é essa, ela é outra, né, que é uma tensão que está sempre presente, parece,
e o quanto o desejo esse de vida, né, que a gente, digamos assim, a nossa aposta de escuta está ali, né, o quanto ele tem uma interferência na formação do analista, né? Então, acho que isso que eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como você percebe na tua prática, o quanto é forte isso, que depois, bom, que eu tive essa experiência de escuta nesse trabalho de pesquisa, eu tive outra experiência de escuta com ocupações, né? As ocupações aqui do centro, enfim, São Paulo. E aí tem uma imagem, assim, que fica me vindo, enquanto eu estava te escutando, que é algo que eu escutei, assim, de que tinha um morador que não chegou a ser escutado por a gente, assim, mas que ele colocava as suas, enfim, ele evacuava e colocava num saquinho plástico dentro do seu quarto. E isso do lugar que ele habitava nessa ocupação, né? E isso foi uma coisa que nos intrigou, assim, né? Essa escuta que vem de uma fala de um assistente social e tal. E, enfim, não sei por que, quando eu te escutava, ficava me vindo essa imagem, sabe, desse saquinho plástico com esses restos, né? E um pouco o que é essa sobrevivência, né? O que é essa vida? E o quanto o nosso desejo se engata nessa vida ou não. Porque parece, às vezes, que ficar isolado, ou, enfim, essa falsa segurança, ou, enfim, desse espaço, território das quatro paredes, e o que é essa escuta que vai olhar para esse saquinho e vai escutar, enfim, esse que vem vingando, como é um significante que eu escuto de uma jovem nesse trabalho, né, que eu fiz lá nessa instituição. Ela diz assim, nós viemos vingando, né? E esse vingando, enquanto significante de vingar, de se prender à vida, né? De sobreviver, e de uma vingança também por aqueles que não queriam mais que ela estivesse viva, por exemplo, e a família dela, né? E aí essa narrativa é construída dentro de um contexto de que bom, de que eles encontram um lugar para morar, né? Lá no Capão Redondo, enfim. Mas é um pouco isso, assim, o quanto esse encontro, né, do nosso desejo aí se impõe, né, como a nossa escuta, como o nosso lugar de analista. Enfim, é um pouco isso, assim, que eu associo e te agradeço muito e gostaria de te ouvir um pouquinho aí sobre isso. Eu acho que esse desejo de vida não dá para trabalhar se não tiver, não dá para ser psicanalista se não tiver desejo pela vida. Viável, não tem como, né? Nessas situações, a gente se depara com o nosso desejo pela vida e se depara com a morte o tempo inteiro. A gente navega na morte. Eu sempre digo que nessas situações que a gente está falando, a gente está sempre entre o horror e o belo. A gente está no horror e quando o sujeito surge, é o puro belo. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Vocês sabem do que eu estou falando. Quando surge o sujeito, é o belo que surge. E aqui tem uma função da psicanálise fundamental, porque não é que nós vamos evitar a morte da pessoa, mas o fato da pessoa poder ter essa experiência de sujeito, certamente ele morrerá diferente. Né? Então, isso é uma questão. A outra questão é da formação, né? Eu faço uma brincadeira com meus alunos aqui, vou fazer com vocês também, mas de outro jeito. Eu chego para os alunos, molecada de 20 anos, 19, 20, 21. Eu digo assim, eu vou contar um segredo para vocês, mas é na maior confiança. Vocês não podem contar para ninguém que eu contei. Porque se eu contar, eu vou ser demitido por justa causa. Porque eu assinei um contrato de sigilo. Fica todo mundo. Eu vou contar para vocês o que é. No primeiro dia que vocês puseram o pé nessa faculdade, sem que vocês percebessem, introduziram um chip no cérebro de vocês. E vocês não perceberam. Introduziram, e é isso que eu não posso contar, tem um contrato de sigilo.
introduzir esse chip no cérebro de vocês, dizendo que a clínica é o consultório individual de classe média e classe alta. E vocês olham tudo a partir desse chip. Tudo a partir desse chip. Então, o meu trabalho, eu estou aqui, gente, para tirar esse chip de vocês. Vocês vão me desculpar, mas eu estou aqui, a minha guerra é com esse chip. Eu acho que é isso, da formação, entende? Que é colocar esse chip dentro da gente. A IPA colocou, as faculdades colocaram, as instituições colocaram. Esse chip é muito forte. Eu não me conformo, né? Então, quando a molecada começa a ver, ou quando nós começamos a ver, o impacto desse chip dentro da nossa vida e da nossa praxis, como isso limita o nosso trabalho, como isso limita a nossa vida, como isso limita. É isso, gente. Uhum. Tá bom? Tá ótimo. Será que dá para você deixar no chat o livro que você indicou? Ou o livro que vai sair? Eu posso passar dos livros. A indicação do livro da Elizabeth Ann Danto ela ganhou o prêmio Goethe com esse livro. Não é qualquer prêmio, hein, gente? Para nós que conhecemos Freud, a gente sabe que ela ganhou o mesmo prêmio que o Freud. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Então, eu coloco, depois eu passo para o Reinaldo. Uhum. Tem alguns livros também nossos que a gente vai contando esse tipo de trabalho. Então, se alguém quiser material, pede, o Reinaldo fala com o Reinaldo me pede, eu indico uma biografia dos textos que a gente tem feito. Tá? Uhum. E tem também um lançamento de um livro, parece que em meados de novembro. A ideia é essa, porque nós estamos escrevendo esse livro agora, que relata tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Uhum. Né? Porque nós temos compromisso com a gente mesmo de escrever isso tudo. Não é simples, mas temos que escrever. Uhum. Eu tenho também o folder, inclusive já fiz uma inscrição. Quem tiver interesse pode também pedir que eu passo. Para quem tiver interesse. Bom, gente, agradeço muito aí vocês me escutarem. E eu faço essas coisas com gosto, com prazer, porque eu acho que é quase que uma missão no melhor sentido da palavra, entendeu, gente? Né? É um compromisso com a psicanálise, poder estar falando isso em diferentes lugares. Né? A psicanálise pode ser muita coisa. Tá bom, gente? Tá bem, agradeço muito. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Jorge. Janaína, até a próxima. Tá, Obrigada. Olha, eu não tô mais, Obrigada, eu gente. não Um tô mais, abraço para eu não moro todos. mais em Porto Alegre. A gente pode fazer alguma coisa aqui em Salvador. Eu moro aqui agora na Bahia. Opa, vamos lá. Muito bom, muito bom. Tem um pessoal aí na Bahia, muito bom, que é do Corra para o Abraço. Eu já ouvi falar, mas não conheço. Tá bom, falou. Tchau, pessoal. Muito obrigada, Reinaldo, Tchau. professor Jorge. Obrigada, Boa noite boa a noite. todos. Boa Obrigada. noite a Boa todos. noite.